Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Beleza. Olá, pessoal. Boa noite. E aí, seu Lucas? E aí, Felipão, como vai? Tô tranquilo, e você? Tudo em ordem. Tá certo. Pessoal, este que vos fala é o Felipe. O Felipe Eu, no caso. resolveu entrar nessa área de análise de dados, de data science, e vou deixar ele fazer a apresentação para vocês. Felipe, nós temos aqui o Renan, a Ana, a Daniela e o Ayrton, e daqui a pouco o Ângelo chega. Maravilha. A turma nova de mentoria, a gente começou esse mês agora, aí moendo dados, como a gente começou lá atrás. E a ideia é você contar para ele a história de como foi a sua e a pedreira que estar no dia a dia. No dia a dia. Pode deixar. Gente, boa noite, prazer em conhecê-los. É muito bom estar aqui falando com vocês. Eu sempre falo isso com o Lucas, né? Porque eu fui um dos primeiros mentorados dele, então eu não tive essa oportunidade de troca. Ou eu acreditava nele, ou eu estava no sal. E aí, 4, 5 meses depois, eu comecei a trabalhar na área, e ele tem o costume, né, de trazer o pessoal que está entrando para conversar, para entender como é que foi essa transição, porque a minha transição é uma coisa maluca. Eu já vou logo avisando, assim, eu vi lá nos comentários, tem algum de vocês que é mais técnico, já trabalha com desenvolvimento. Não era o meu caso, eu vim, prepare-se, está todo mundo sentado. Eu sou formado em História inicialmente, então eu vim de uma área que não tem absolutamente nada a ver com dados, e eu brinco que minha vida profissional ela foi aprendizado por reforço, né? Eu fui tentando, errando, e fui indo aprendendo algumas coisas e acabei me tornando um analista de dados que eu sou hoje. Por algumas coisas que eu acertei, algumas coisas que eu errei, mas lá no começo eu vim de História, então formação acadêmica zero, né, para essa área. E aí, com a ajuda de alguns cursos que eu fiz, mas muito com a mentoria do Lucas, eu consegui fazer essa mudança, essa transição que eu estava bem a fim de fazer. Então, apesar dos pesares, né, acho que a área de dados, como qualquer área, ela vai ter aí seus percalços, suas dores e suas delícias. Apesar dos pesares, estou extremamente satisfeito, era exatamente isso que eu queria, poder contar. Essa trajetória vai ser muito legal, muito, muito rico. E, bom, eu queria que vocês se apresentassem, hein? Vocês que são a nova turma, como é que alguns de vocês já se conhecem, mas principalmente com o que vocês trabalham, como é que está sendo esse primeiro mês, eu acho, né, ou bimestre aí de mentoria, e aí a gente começa a conversar. Pode ser? Maravilha. É com vocês, pessoal. Pode tirar o microfone de vocês aí, perguntar e falar e se apresentar. Exato. Tem isso também, né? Eu não estou aqui como mentor nem nada, eu sou mentorado assim como qualquer um de vocês. A única diferença é tempo. Eu acho que eu comecei um pouco antes, especialmente com o Lucas, e então trocar e poder acelerar isso para vocês é o objetivo. Eu vou deixar o pessoal falar, porque eu estou com a minha esposa dividindo aqui a mesa, e ela também está tendo aula. Então, deixando o pessoal falar, eu falo mais no final, porque eu posso falar junto com ela, beleza? Combinado. Vai alfabética aí, vai, Ana, começa. Tem duas, né? Tem que ver qual das duas. Tem a Ana Beatriz. É uma só. É uma só? Não, eu tô aqui também. Tem a Ana Gaúcha aqui também. Tá. Eu sou outra mentorada do professor. Eu acho que também estou um pouquinho mais tempo que vocês. Eu acho que eu já estou aí com o professor já há 3 meses. Então, já que eu estou falando, vou aproveitar para me apresentar. Já falei com o Felipe aí também, já conversamos uma outra vez. Verdade. Então, o meu nome, então, é Ana Letícia, sou gaúcha, sou engenheira de manutenção e confiabilidade,
formada em engenharia de produção, já trabalho um pouco aí na área de dados, mas muito focado na área de manutenção, né, e confiabilidade. A gente usa muita estatística lá também. E aí eu conheci o professor aí pelo Instagram, alguma coisa assim. Trocamos uma ideia, aí ele resolveu aí me acolher aí como mentorado. Está sendo muito bom ter esse contato com ele. É um cara que domina pra caramba aí, tem muita paciência, dá muita liberdade pra gente. Me sinto muito à vontade, assim, com ele, de perguntar, não tem pergunta boba para ele, né? Então eu gosto bastante das nossas aulas, apesar, eu faço aula com ele hoje nas terças e quintas, e às vezes a gente vem de um dia corrido, cansativo do trabalho, mas chega aí pra aula dele, flui, sabe? É bacana, de tão boa que são as aulas. Eu gosto bastante do professor e da metodologia dele. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu não trabalho diretamente na área de dados. Faço análises com dados ali, mais voltado a custo, a falhas de equipamentos, mas estou aprendendo aí alguma coisa de SQL. O professor está me ajudando a tratar umas bases de dados, aí trabalho com umas bases bem grandes, aí de mais de 1000 linhas, aí, mais de 1 milhão de linhas, às vezes, dependendo, né, do período que eu pego. Mas tô aberta aí para ajudar vocês, se precisar de alguma coisa. Falei demais aí, pessoal. Deixa vocês falar. A Ana tá sendo bem humilde aí. Ela tá falando que não trabalha na área de dados. Vocês viram o tamanho das bases dela? É que ela tem um problema lá que ela não tem ferramenta. Então, assim, ela trabalha muita coisa no Excel, né? E agora que ela tá vendo um pouco com outras ferramentas, a gente tá vendo. Mas é dados pra caramba que ela trabalha na empresa dela. E dados de custos, assim, é um negócio bem sensível, né? Tem muito dinheiro envolvido em manutenção de máquinas Fabris, né? Então, parece que é pouca coisa, ela tá sendo bem humilde aí. Eu vi as bases dela, é bem complexa. São bem complexas as bases que ela utiliza lá. É verdade. Por isso que eu tive que buscar aí uma mentoria, uma ajuda, porque o Excel não está dando conta, não, né? E aprendi alguma coisa de Power Query também, que me ajudou bastante a tratar as bases, mas ele também não está sendo suficiente. Então, o SQL aí está facilitando a vida aí. Muito bom. Vai lá. Bom, vou aproveitar, então, vou falar. Eu sou o único carioca, né, Lucas? Exato, é o único que esfrega na cara da gente que tá indo trabalhar na Barra da Tijuca. Olha onde o cara tá trabalhando, Felipe. Manja. Olha que chato, parceiro. Olha que chato. A gente aqui em São Paulo, nesse calor ou frio do inferno, e o cara lá, vou pra praia de final de semana. Jogar um futevôlei. Pior do que isso. Ele tem tudo isso, mas ele não gosta de praia. Não gosto. Caramba. Não gosto. Sou antissocial. Não gosto. Não. Mas se vocês morassem aqui também, vocês não curtiram, não, cara. É muita bagunça. Trânsito pra ir, trânsito pra voltar. Tu vai se aborrecer. Melhor ficar em casa nada, comendo sorvete. O cara tá de regata, meu. Eu tô aqui com um baita de um blusão aqui, com frio. Não, o ar tá ligado, porque não tem como, porque onde eu moro aqui é um apertamento, bate sol o dia inteiro. Se não ligar o ar, vira uma estufa, não tem como. Enfim, vamos falar de coisa. Eu trabalho com TI minha vida profissional inteira, tirando eu trabalhei no McDonald's. Eu tenho minha vida toda, mas sempre trabalhei na parte de suporte. Atualmente eu trabalho na parte de suporte, mas na parte de suporte de aplicação, aplicação proprietária de radiologia digital da Redditor. Sou suporte N2 de lá. E eu sempre tive uma curiosidade, não vou falar encantamento ainda não era um encantamento pela parte de dados, mas sempre curti muito o pouco que eu vi, o pouco que eu entendi, sempre me atraiu muito. Eu aproveitei o ensejo das minhas férias no trabalho
para poder fazer uns cursos e tal. Aí esbarrei com o Lucas aí, né, Lucas? Aí começamos essa jornada aí, mas a minha ideia é trabalhar um dia de fato com isso, aprender cada vez mais e migrar de uma vez para isso. Bem legal. Próximo aí, gente. Não precisa disputar, não, um de cada vez. Não, e o interessante é que tem umas 5 pessoas que começam com a letra A. Então nem dá para fazer por ordem alfabética. O Lucas ele conseguiu a turma na lista telefônica. Separou por ordem alfabética. Fala aqui, E eu acreditando que era por causa da minha resposta lá, por causa daquele questionário. Você me enganou, hein, Lucas? Foi pela letra A, cara. Decepção. Tem todo um estudo, não é possível. Bom, Felipe, é o seguinte, acho que eu não sei se eu entendi direito, acho que você foi aluno do Lucas, é isso? Eu continuo sendo. Sendo, né? Exatamente. Eu fui um dos primeiros nesse modelo de mentoria, e aí, pela questão de tempo, ou seja, a gente ficou aí uns 5 meses fazendo um modelo bem intensivo, e eu consegui recentemente uma recolocação. Eu mudei 100% de área, assim, trabalhava numa área de relatórios, de gestão, mas não tinha absolutamente nada a ver com dados. E aí, por ter feito essa mudança, o Lucas ele sempre me traz para a gente bater um papo sobre realidade de mercado, para quem está em transição também, o que pode ser interessante ou não. É uma bagunça, né, cara? Quando a gente fala de dados, você tem um mundo gigante, tem muita gente ganhando dinheiro com essa zona que ou seja, o cara te vende um curso prometendo mundos e fundos, nem sempre ali está a solução do dia a dia, então esse é o bate-papo que a gente vai ter. Isso é uma das minhas preocupações, né? Porque quando você está nessa fase igual de transição, que eu também estou, né? Eu trabalhei muito tempo na área financeira. Legal. Só que cansei, né? Mas eu cansei assim, entre termos, porque eu trabalhava muito ali no operacional e tal. Né? Não é que eu não gosto, eu gosto. E eu acho que estudando a ciência de dados vai me ajudar também nessa questão. Com certeza. Mas dá para unir, né, os dois tipos, né, de conhecimentos, né? De financeiro e ciência de dados. Sem sombra de dúvidas. Eu tenho não é questão de dúvida, mas eu fico tentando absorver, às vezes, muita coisa. Eu acho que eu comecei errado, saca? E eu quis absorver muita coisa em pouco tempo e acabei que fiquei meio que perdido. Né? Até falei para o Lucas que eu estou estudando, fazendo 2 graduações e tal, e fazendo um curso também de mentoria, fora o do Lucas, que eu estou achando do Lucas até melhor do que o outro que eu paguei, o Lucas que eu ganhei. E só que ainda me sinto perdido, ainda mais quando se fala em programação, em inglês, né? Eu queria ver como é que isso no seu dia a dia, né? Da questão da linguagem de programação que você usa, ou se o inglês está sendo muito importante para você nesse momento, entendeu? Só para dar uma visão das coisas aí. Show. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar o pessoal falar um pouco sobre eles, e aí eu já entro nesse assunto, porque tem lá naquele formuláriozinho, o pessoal mandou isso também. Quem que vai falar? Daniela, Beatriz ou Ayrton? O Ângelo pode aproveitar e falar. O Ângelo... Oi? É o Ayrton. O Ângelo falou. Já? Ah, então tá. Já. Você quer falar, Bia? Vou falar rapidinho, então. Bom, eu fiz técnico em processamento de dados, colegial técnico, aí depois eu fiz sistemas de informação, só que eu acabei entrando na área de telecom. Telecom com informática. Só que eu manipulei, a quantidade de dados é gigante. Eu trabalhava no Senesp, Centro Empresarial de São Paulo, onde tem mais de, eu acho que é 50 milhões de ligações por mês, então o volume era sempre muito alto de dados também, tarifador, essas coisas. E aí, meu último trabalho foi mais como service manager, que eu não, o contato com o cliente, fazer apresentação de book, fazer book, mostrar resultado para cliente. Eu quero entrar mesmo na área de dados de verdade, assim,
não ficar mais assim no mundo de telecom. Basicamente é isso. Aí eu estou fazendo vários cursos também. Eu estou aproveitando, estou fazendo Python, estou fazendo vários Power BI. Então, estou fazendo vários cursos, assim, com uma mentoria que está sendo maravilhosa, porque eu estou descobrindo outras coisas que eu não... Acho que eu fiquei bastante viciada no Excel numa forma de trabalhar, e o Lucas, ele abre mais um leque, você tem um leque muito maior. Né? No meio da correria, você não para tirar a cabeça fora d'água e falar assim, nossa, eu tenho outros meios de fazer isso aqui. Então, eu estou gostando bastante. É isso, gente. Boa, maravilha. Bem legal essa. Ayrton ou Daniel? Vai tirar 2 ou 1 para o ímpar? Não, letra. Então, eu sou Ayrton, né? Eu sou do Espírito Santo, acho que o mais novo também, aqui da mentoria aqui do Lucas. Atualmente eu estou fazendo engenharia de computação, na Federal aqui do estado mesmo, e eu estou aí com o Lucas caminhando para ver esse gostinho, né, dessa área de dados, porque como eu faço engenharia, é mais a parte de hardware, aí a gente fica mais preso só a parte hardware, né? Aí estou pegando esse gostinho de ver esses dados, como é que a gente pode fazer. Legal. Muito bom, muito bom. Gente, vocês estão muito não sei se você é mais novo, não, também sou novo, hein? Todos nós somos. Mais ou menos. Eu sou novo há mais tempo. Fala aí, Dani, é sua vez. Bom, já que eles tocaram nesse assunto, provavelmente eu sou a mais velha da turma. Bom, eu sou desenvolvedora. Dani, eu acho que sou eu a mais velha. Eu acho que não, mas a gente não vai falar a idade. Certeza, não vamos brigar por isso, tá, gente? É melhor nem comentar. Bom, eu sou desenvolvedora, eu trabalho numa startup. A startup que eu trabalho tem um aplicativo de futebol e tem arenas de futebol. A gente está perto de 1 milhão de usuários agora no aplicativo. E eu sou responsável justamente pela parte de back-end e por isso eu que trabalho com banco de dados diretamente, faço algumas extrações, instalatórios. Então eu sou da empresa, eu sou a pessoa que mais mexe com dados hoje, né? Então eu estava sentindo falta de algumas fundamentações para o que eu estava apresentando, e aí calhou de encontrar com o Lucas aí na internet. E legal. Eu acho que o Lucas comentou em algum momento que você trabalha em indústria farmacêutica, né? Eu trabalhei já desenvolvendo para a indústria farmacêutica. Eu trabalhei na Interplayers 4 anos, como back-end também. Então, a gente atendia aí os maiores laboratórios. Então, conheço um pouquinho da sua rotina. Bom, e eu faço engenharia também. A Ana falou que era engenheira de produção, eu faço engenharia de produção também. Inclusive, eu tenho prova amanhã. Eu estou no 4º ano. Também tem. Gente, então vamos tentar ser o mais sucinto aqui para ninguém perder matéria. Eu sou de Minas Gerais, o pessoal chama de cadeira lá, né? Ninguém perder a cadeira. Bom, eu dei uma olhada lá na boa parte das perguntas e agora falando com vocês, está interessante ver que é uma turma, tem muita gente que está muito perto, né? Talvez até mais perto que eu estivesse quando eu comecei nessa jornada, e tem alguns casos de pessoas que estão começando mesmo, e aí tem umas dúvidas de rotina. Eu vou tentar dividir isso para ser um bate-papo, mas, assim, eu acho que as pessoas que estão na área de TI, já desenvolvimento, engenheiro, vocês têm uma proximidade muito maior sobre o que é a área de dados, assim, a grande área de dados, né? Especialmente sobre as especializações que vêm dela. Então, engenharia de dados, ciência de dados, qual que é a diferença sobre isso? Acho que isso é mais uma questão de conceito propriamente. O dia a dia, a rotina, eu juro para vocês estão muito mais perto que eu estava no meu dia 1, no dia que eu entrei na indústria farmacêutica. Então, tá tranquilo, vamos com calma que dá para chegar lá. Uma dúvida que eu achei bem interessante foi a do Ângelo, que ele perguntou quais linguagens eu mais utilizo e quais
se o inglês é importante, vou começar pelo inglês, cara, o inglês é bem importante. Infelizmente, tudo que envolve hoje desenvolvimento, ou eu vou ter um material muito maior em inglês, ou ele já é feito na linguagem inglesa. Então, é difícil fugir disso, assim. Eu hoje, cara, o que eu mais uso hoje? Python. É porque boa parte já está rotineiro, então não é nem o Python. Eu acho que extração é a minha dificuldade, então SQL talvez ocupe maior parte do meu tempo. O Python ele já está pronto, entendeu? Então eu só executo algumas rotinas dentro dele. É muito bom saber como é que ele funciona. É uma linguagem muito... Ela é mais simples do que outras. Eu não vou dizer que ela é simples e fácil. Tem lá seus entreveios, mas em comparação com outras linguagens tipadas, ela é, sem sombra de dúvidas, a mais limpa, né? Então, por exemplo, eu tenho também algumas rotinas feitas em aplicações no Windows que são em C. E ali, cara, ali é onde o filho chora e a mãe não vê, viu? Porque é complicado, assim, se envolver em cima disso. E especialmente essas automações. Então, esse é um ponto que poucas vezes é falado nesses cursos que a gente encontra aí no mercado, porque parece que sempre o cientista de dados ele é um artesão, né, da informática. Ele pega a base de dados e ele tem como ir lá e aplicar métodos em cima da base, extrair. E não é bem assim, né? Na grande maioria do tempo você vai ter pouco tempo e muita entrega para fazer, então a automação é o caminho mais rápido. E hoje, não sei se eu conheço tão bem assim para falar, mas boa parte das automações elas rodam em linguagens de baixa... como é que eu posso dizer? De baixo nível? Baixa plataforma. Exatamente. Então é importante também saber um pouco sobre elas. Um pouco de linguagem. Aqui eu chamo isso de Bash, mas no Linux é um pouco diferente. É muito importante saber um pouco sobre Shell Script, que é outra coisa que vai sempre rodar em inglês, então está inteiramente ligado. Não é assim, você não precisa ser fluente, mas alguns comandos, o significado deles vai fazer todo sentido entender para aí sim levar para a aplicação em si. Então, Python e SQL são as linguagens que eu mais uso. Tem alguma coisa ali em Shell e alguma coisa em C, que é importante saber, e todos eles em inglês, assim, então é assim, muito importante. Não é o absurdo de ser, não é fluência, não é falar inglês, que eu acho que talvez seja até o mais difícil, mas entender o básico vai te ajudar muito na lógica. Então, beleza. E abre um leque absurdo, porque eu tenho o costume de falar que você não precisa saber tudo. Você não precisa ser o dicionário de comandos, métodos, funções, mas você precisa saber o que você precisa ali naquele momento. Então, a lógica que você precisa utilizar. Porque depois você procura. Existem diversas formas. Mais comum para programação é o Stack Overflow. Você procura insights, fala, cara, como eu faço para, não sei, sintetizar a base em termos numéricos, né? Então, ou vetorizar uma base. Você consegue fazer isso, digitar, entender ali qual que é o conceito e aplicar. Agora, as melhores respostas elas vão estar no Stack Overflow americano, em inglês. Então, também abre muito esse leque de informações que você tem acesso. Não é um obrigatório, né? Mas é bom. Vai te abrir muita porta. E a questão do inglês, cara, né, um desses cursos que eu fiz agora nesse período foi um bootcamp da IGTI. Então, pelo valor, juntou gente de tudo quanto é lugar, cara. Tem gente do Canadá, Moçambique, tem gente de tudo quanto é lugar. E assim, você vê lá, eu vi pelo nível da galera, tá certo que não era a maioria, mas vou dizer que 40% da galera que eu tive contato, a galera se vira bem no inglês. Bem assim,
de eu ter uma dúvida assim, pô, galera, e como é que tá o inglês aí de vocês? Como é que funciona, tal? A necessidade, a galera, pô, cara, Renan, em inglês, cara, até para ganhar uma graninha é melhor, meu irmão. É imprescindível, cara. Aí a galera compartilhava conteúdo, assim, a rodo em inglês, cursos até que são pagos, a galera passava embaixo dos panos ali na pirataria, completo tudo em inglês, e o cara, Renan, em inglês, meu irmão, hoje em dia não é mais diferencial, não, cara. Não é tão diferencial, não, hein? Você tem que ter o inglês. Você tem que ter o inglês. Ele é quase como digital hoje em dia. Já. Como saber digitar, se não souber, não é? Sim, isso é verdade. Se eu posso fazer um comentário aí. Eu estou estudando inglês ainda, né? Mas assim, como a minha área de confiabilidade, ela também, todo o material que existe, ele é tudo em inglês, assim. Eu fiz a minha pós-graduação e toda a tese foi com inglês, assim, material em inglês. E depois de um tempo, tu começa a ter tanto esse material técnico que, assim, a leitura é fácil, né? Então, eu até não fico tão preocupada com o inglês, assim. Eu sei que eu estou estudando, mas quando tu começa a ler aquela coisa, aquilo mais técnico, os conceitos também de estatística, muita coisa eu li, tá em inglês. Então, assim, tu vai te acostumando com a linguagem e é fácil tu compreender. É a minha opinião, tá? Que eu tô já há alguns 3, 4 anos nessa área de confiabilidade, então eu pego um livro, pego alguma coisa, é fácil, né? Porque tu já conhece os termos técnicos, já conhece alguma coisa, então fica fácil depois de um tempo assim, mesmo que tu não tenha um domínio, mesmo que tu não consiga falar ainda, se expressar muito bem, mas para leitura, para entendimento, eu acho que tu vai te acostumando assim com o inglês. Exato. Foi isso que eu quis dizer quando eu disse que não é necessário às vezes ter uma fluência, mas você vai ver que muita coisa se repete e se você entender ali o contexto, você já consegue se inserir naquele bate-papo, naquela conversa, naquelas referências. Acho exatamente isso que a Ana falou. Isso aí, perfeito. Bom, um outro ponto que eu achei muito interessante naquelas colocações, e é ali que eu vi que existe sim uma diferença em alguns que estão começando, em alguns que já estão há mais tempo, foi nas perguntas, né? Então, uma que eu achei fantástica se alguma vez eu já tive que tratar uma base e não consegui apresentar resultado em cima disso, já muitas vezes. Vou fazer 5 meses que eu estou nessa área e eu já quebrei a cara algumas. Então, assim, tem um dado interessante que 60% dos projetos em dados, eles não vão para frente, eles não chegam no que era esperado no início do projeto. Isso é um dado preocupante para quem trabalha na área, mas também é interessante, porque ele mostra um pouco da realidade de mercado, né? Às vezes se fala muito em dados, é o novo petróleo, é a coisa mais importante do século XXI, mas se pensa nisso na última etapa, né? Ou seja, você já está com tudo pronto e fala, não, então eu vou contratar aqui um cara para analisar dados e eu quero o resultado para amanhã. E falta muita informação. Falta, assim, estrutura. Às vezes você quer uma coisa que você não tem. E não tem, não existe alquimia, sabe? Você não vai misturar nada com nada e gera ouro. Então, existe muito isso e é um problema que a gente tem hoje na nossa realidade. Assim. As pessoas, elas querem resultado para ontem, uma resposta, às vezes, enfim, tem um problema grande no mercado brasileiro, talvez a Daniela já tenha passado por isso, que é a questão de, muitas vezes as pessoas elas só querem uma informação, não precisa nem saber se aquela informação ela serve para alguma coisa ou não. É um problema absurdo, porque você olha assim e você fala, gente, mas isso não diz absolutamente nada. Eu falo, não, mas eu quero, me dá. Para quem gosta de futebol, né, é o 60% de posse de bola. Eu falo, gente, tá, e daí? Não sei o que isso quer dizer. E tem muito disso, dado inócuo, né, que não te leva a lugar nenhum. Então, são os dois grandes problemas que a gente tem. Às vezes, você quer porque quer uma determinada informação, ela não te leva a lugar nenhum, ou você nem tem a base para aquilo. Hoje, eu tenho visto um movimento no mercado que está muito interessante, que no começo, né, em 2018, quando começou a se
glamorizar aí os cientistas de dados, todo mundo queria, parecia que era o cara que ia mudar, enfim, o patamar da empresa do dia para a noite. E hoje em dia eu acho que isso já está um pouco mais sedimentado na profissão. Então, pessoas olham para a ciência de dados e falam, não, tudo bem, existe uma trilha, a pessoa lá entra como analista, trabalha ali em conjunto com o BI, depois ela vai, mas principalmente existem segmentações do próprio trabalho. E aí vai ter a questão do engenheiro de dados, que é uma figura importantíssima para que a ciência aconteça muito bem. Então, qual que é a diferença entre os dois, né? Entre os três, digamos assim, porque tem um analista de BI, dados e tudo mais. Eu costumo dizer que o analista de dados, ele organiza o que já passou de uma forma que seja fácil de entender, então ele é quase como um escritor, um historiador. O cientista de dados, ele pega um padrão no que acontece, uma lei, uma regra, e tenta desenvolver isso para o futuro. Então, sei lá, se a gente souber aí uma lei universal, gravidade, a gente consegue estipular e extrapolar essa lei e entender outras informações que a gente consegue obter sobre isso. Por exemplo, velocidade de queda, lançamentos, enfim. O cientista de dados é basicamente isso. Então, ele olha para a base, entende qual que é a regra que está ali e extrapola isso. Olha, não sei, eu tenho tantos por cento de chance, isso é um dado que eu vi recentemente, de determinado perfil cancelar. Se no próximo mês eu vou ter 10 desse perfil, então, muito provavelmente é bom a gente já ter aí um cálculo financeiro de que essa porcentagem vai cancelar. Se for 60%, 6 deles vão cancelar. Então, é isso que é extrapolar uma regra que já está posta na base de dados. E o engenheiro é o cara que cria a base para tudo isso, né? Então, esse dado hoje vem de tudo quanto é lugar, vem de base, vem de formato não tabular, né, que são os dados não estruturados, vem de sensor, vem de tanto lugar, e existe uma correlação entre isso. Esse é o cara que organiza tudo. Hoje, em 2015, teve uma matéria que falou que o cientista de dados era a profissão mais sexy do século XXI. Hoje, eu ouso dizer que o engenheiro ele está dando seus bons passos nessa profissão também. Assim, é um cara que importantíssimo para que tudo aconteça, porque às vezes você vai ter uma base lá que ela não tem a informação que você precisa. Isso vai ter como você apresentar o resultado. Ou você vai apresentar o resultado, igual eu falei mais cedo, por apresentar, que não diz nada. É 60% de posse de bola. Então existe esse problema. Ele é sério, assim. E acontece muito. Muito mesmo. Eu queria muito que 100% das vezes eu conseguisse cumprir o desafio e falar, olha, tá aqui a análise. Mas não, muitas vezes falta informação, falta estrutura, falta essa junção de dados. Uma outra dúvida muito boa também, essa até é um pouco mais, não sei se está todo mundo na mesma página. Qual a estatística que eu mais utilizo? Frequentista ou bayesiana? Essa é uma dúvida excelente. E eu te digo assim, de lavada, que é a frequentista. Por quê? Porque ela é mais fácil de explicar. Isso, às vezes, esse é um ponto assim que foi uma quebra de paradigma quando eu entrei como analista de dados. Pode ser uma situação muito particular minha, da minha empresa, da onde eu estou, mas conversando com algumas outras pessoas, eu vejo que é uma realidade. Então, dados, ele não é uma área da TI que, como a área da TI, presta serviço para o negócio. Ele é uma área do negócio que usa da TI. E isso é uma mudança louca, porque ele é uma área de negócio. Seus gestores, as pessoas que são seus clientes internos, todo mundo, ele está muito mais preocupado com a qualidade em termos de negócio do que com a qualidade em termos técnicos. Não sei se eu fui claro. Mas... Onde eu trabalho é assim, Felipe. A área de dados, até porque eu não tenho tanto contato, eu conheço quem trabalha e tal. Tem um setor de BI, fica até em outro prédio, e tem uma área de dados, trabalho com RPA, que fica onde eu trabalho. Legal. São setores diferentes que não tem ligação com a TI.
Exato. Isso é uma quebra, porque eu não sei se todo mundo aqui caiu no mesmo golpe que eu, mas quando eu falei, cara, eu vou aprender dados, a primeira coisa que eu fiz foi aprender a programar, porque eu não programava na época. E quando eu entrei, eu vi que era um mundo um pouco mais diferente. Então, não sei, então, existe um diagrama de Venn que quando você fala em dados, né, o cara fala, olha, é uma mistura entre estatística, tecnologia da informação ou programação, machine learning e por aí vai, e habilidade de negócio. E a habilidade de negócio, geralmente, ela é meio desvalorizada. Você fala, não, tudo bem, vamos aprender aqui estatística bayesiana, frequentista, outras formas de probabilidade, por exemplo, programar Python, né, que eu acho que é a linguagem hoje que é universal, e a habilidade de negócio ela vem com o tempo. E o choque que eu tive, a mudança que eu tive foi o tanto que é de negócio a área de dados. Assim. Então, dessas escolhas que a gente faz não é nem pela qualidade, é pela facilidade de explicar para uma pessoa que vem da área de negócio. Então, pô, por que eu uso mais a frequentista? Porque é muito simples de explicar. Recentemente eu tive um caso que eu tive a oportunidade de escolher, por exemplo. Eu tinha que dizer da base, eu tinha uma base de pessoas que nunca passaram para a gente o gênero com que elas se identificavam. Era uma base histórica, isso mudou no futuro e eu precisava inferir sobre a base histórica qual era o gênero daquelas pessoas. Eu tinha o primeiro nome, então podia fazer um cálculo ali e dizer, olha, Maria é uma mulher, tem boa chance de ser uma mulher. E aí eu tive a possibilidade, olha, eu posso fazer isso de uma forma baseada, enfim, Seu meu pai. na frequência de registros pelo IBGE ou de uma forma um pouco mais complexa. Meu pai. Eu não consegui nem conversar sobre isso. Então, só um minutinho, Felipe. Opa, tudo bem. Beleza. Coloca no mudo, por favor. Obrigado. Um momento fofura, gente. Mas, assim, sem sombra de dúvidas, a frequentista de lavada, porque é muito simples de explicar. Você consegue mostrar, as pessoas olham, e mesmo quem não entende faz sentido. Você fala, olha, Maria tem 95% de chance de ser mulher. Por quê? Porque nos registros históricos do IBGE, 95% das vezes que alguém foi registrado como Maria, ela era uma mulher. Ah, então tudo bem. E aí você conseguia mudar e avançar. O modelo bayesiano não é dos mais simples, dos mais intuitivos, então isso gera uma barreira para a área de negócio. Mas essa sacada de ser da área de negócio foi um negócio determinante para mim. Então, muitas vezes quando eu conversava com o Lucas, eu ficava muito preocupado as barreiras que eu ia ter em termos de tecnologia e principalmente em termos de estatística, matemática, porque muitas vezes eu imaginei que eu ia ser avaliado por isso, né? Então, ou seja, eu ia receber um tapinha nas costas e falar, olha, parabéns, cara, esse cálculo aqui é sensacional, 99% de acurácia, o que é isso? Um monstro. E não é por aí, entendeu? Ninguém tá nem aí para esse tipo de informação no dia a dia. Você pode ter pessoas dentro do seu círculo com quem você conversa, mas no final do dia, se é bom ou ruim, pelo valor que você fornece para o negócio. Então, isso é um ponto que o Lucas sempre me falava nas nossas mentorias e me passava batido porque eu via a descrição da vaga, o cara não pedia. Eu falava que eu tinha que ser expert em negócio ou coisa que o valha. Estava ali, que era Python, Hadoop, computação distribuída, enfim, matemática, formação em exatas. Então, isso não fica tão claro, mas é muito real, assim, a maior cobrança que você vai ter, e principalmente os maiores sucessos que você vai ter, vão ser relacionados ao sucesso do negócio. Então, olha, vendeu mais. Meu cálculo era horrível, era 75%. Vendeu mais? Parabéns, cara, isso é exatamente o que a gente precisava. Ou o contrário, né? E isso já aconteceu, viu, gente? A gente fez uma estimativa uma vez e ela era uma estimativa bem grossa. Não era nada sofisticado, era uma coisa bem mais ou menos. Mas ela dava uma certeza para a área de vendas da empresa sobre qual era o melhor perfil de cliente.
quando eles focaram nesse melhor perfil de cliente, de forma bem por cima, já aumentou a lucratividade no momento de pandemia, que estava complicado para as farmacêuticas, aumentou a lucratividade em 6%, ou seja, de um mês para o outro. E era um cálculo grosseiro. Então, esse é um ponto importante, viu? Eu errei muito quando eu me preparei para isso, porque eu olhei pouco para negócios, ou seja, modelos de negócio, como é que os dados são utilizados hoje em outros startups. Então, por exemplo, a Daniela trabalha em startups de um modelo bem nichado, né? Então, específico. E eu acredito que ela deva ter alguns exemplos muito interessantes sobre o uso de dados naquele modelo. Isso deve acontecer qualquer negócio. Quanto mais você conhece ali da similaridade dele, mais pronto você vai estar para fornecer algumas explicações. E para falar a língua das pessoas. Pessoal, eu queria até fazer uma observação com relação a isso aí. Com relação a isso aí, Felipe, que você citou sobre a questão das ferramentas, né, e, na verdade, o conhecimento na base de negócios que conta, na verdade, né? Só que o mercado de trabalho, ele, pelo menos é o que eu venho acompanhando, assim, de vagas, né, para a ciência de dados, análise de dados e tal, eles exigem ali bastante ferramentas, né? Tem que entender de Power BI, tem que entender de ClickSense, tem que entender de Tableau e tal. Aí você fica naquela paranoia, né, de falar assim, poxa, eu tenho que conhecer todas essas ferramentas, né? Pô, eu tenho que fazer curso disso, tenho que fazer curso daquilo e tal. Porque, geralmente, o mercado de trabalho, ele não coloca a questão das soft skills, né? O cara ali que se empenha e que ele vai trabalhar essa área do negócio, como é que ele vai se virar e tal. Aí, como é que lidar com isso, assim? Que momento que você sentiu que estava sentiu que estava no mercado de trabalho, estava preparado já para assumir uma vaga na área? Nunca. Nunca. Tem dia que eu olho pro tamanho da pedreira e falo, não, acho que... Porque quando eu olho essas coisas assim, né, essas vagas assim, pô, que hora que eu vou estar preparado para mandar um currículo para concorrer a uma vaga, né? Porque vai estar pronto daqui a 20 anos. Exatamente. Essa é uma boa resposta, porque isso não acontece. Aí tem dois negócios aí que vão sempre pegar. Primeiro, a vaga, ela não é escrita, o requisito dela, os modelos, não é escrito pela pessoa que, enfim, como é que eu posso dizer? Não é da área, você entendeu? Muitas vezes não é o chefe direto, né? Não é aquele chefe direto. Exato. E aí isso gera uma confusão absurda, porque o que acontece muitas vezes, né? A pessoa ela pensa assim, olha, eu tenho, igual no caso que a gente tem lá, a gente tem um RPA que ele foi todo configurado em C. E toda a busca de dados ela acontece por meio desse RPA. Eu uso ele, ou seja, eu vou lá, edito, escrevo em cima dele, crio novos. Não. Dou uma manutenção em cima daquilo para entender se os dados estão vindo do mesmo. Ou seja, que se a base que está sendo consumida na automação é a mesma. Na minha vaga eu tinha lá, né, requisitos, proficiência em C Sharp. Eu falei, cara, não é minha área, não vou conseguir atender isso, né? E aí eu fui entender, depois que eu entrei nela, o que aconteceu no final das contas? Existe lá uma profissional de recrutamento, de RH, ela faz levanta o que a pessoa ela precisa ter na competência e fica meio vago se é profundo o que o cara tem que conhecer ou se ele passa por aquilo, ele vai conviver com aquela linguagem. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, aí já é uma questão mais de mercado mesmo. O mercado brasileiro é extremamente ferramenteiro. Por quê? Porque não tem muito tempo, entendeu? O nosso mercado ele é sufocado em entrega. Você não consegue chegar, ficar 3 meses ali para aí sim entregar alguma coisa, em um treinamento, coisa que o vale. Né? Infelizmente, o mercado ele é apertado para entregar rápido, né? Então, por isso ele é ferramenteiro. Mas uma dica que eu te dou, e aí é uma forma até de
de passar por essa barreira, que eu entendo que ela existe sim. Cara, conceito. Conceito, ele vai existir para tudo. Se você domina muito bem o conceito, você pode colocar lá, fala, cara, eu entendo de Power BI, Tableau e ClickView. Pode colocar. Porque eu entendo do conceito. E o conceito, ele só vai mudar a cara da ferramenta. E pode ser outro também, pode ser linguagem. Assim, você fala, cara, eu sei muito bem uma linguagem, eu não sei todas, né? Mas eu sei muito bem uma linguagem. Eu te garanto que vão haver diferenças. Mas se você domina muito bem o conceito, em 1 dia, 2 dias, entendendo essas diferenças, você já está apto ali para conversar sobre essa linguagem. Não vai ser um especialista. E isso é um ponto importante também, porque muitas vezes a gente se prende a querer ser o especialista, o melhor de tudo, e 70% você não usa, cara, no dia a dia. Porque ou alguém já construiu, ou não tem necessidades. Mas o conceito é importantíssimo. Ou seja, você não programa, eu, na minha opinião, eu acho assim, volta os 2 passos e fala, vamos olhar só para a lógica. Independente da linguagem, sabe? O que é uma variável, os booleanos, os operadores booleanos, como é que eles se relacionam, sequencial. Lógica simples mesmo, não estou nem falando de programação especificamente, lógica. E aí você vai avançando um pouco em cima disso, porque toda linguagem vai ter. Toda linguagem tem uma variável, toda linguagem, e aí você vai ter diferenças entre cada uma delas, né? Umas são tipadas, baixo nível, ou seja, linguagem mais próxima da máquina, tem outras que são alto nível, e aí você tem um nível de abstração muito maior, mas a lógica em cima de todas elas, ela é, digamos assim, comum. E você, eu acho que quem é de tecnologia deve estar se mordendo aí ouvindo isso, mas existe ali por trás daquilo uma estrutura comum. E você pode, sim, ir para cima dessa estrutura e se especializar no que o seu próprio mercado pedir. Então, de repente, hoje, no mercado financeiro, que é o seu, tem uma crescente absurda por, não sei, uma ferramenta A. Cara, é o seu mercado, é onde você quer entrar, você se especializa nele, mas antes de tudo você conheceu o conceito. Isso é uma dica, né? Funcionou para mim, por exemplo. Eu confesso que eu era 60% apto para a vaga que eu entrei. Não estava Legal. pronto para ela a nível, vou mandar currículo porque essa é minha. Não, eu tinha 60% dos requisitos. Muito conceito. Isso que eu ia perguntar. Você decidiu mandar currículo porque você falou, eu acho que eu estou mais ou menos preparado. Mais ou menos. Eu decidiu arriscar, assim. Eu decidi arriscar. Na verdade, eu me programei nessa linha para entender muito de conceito no primeiro momento. Então, eu estou falando aqui, mas eu fiz basicamente isso, sabe? Então, quando eu entrei, por exemplo, na mentoria do Lucas, eu queria muito entender sobre conceito estatístico, porque eu tinha consciência que eu não ia virar um estatístico. Então, assim, eu não vou conseguir entrar aqui e sair, não é tão simples assim, né? Acho que... E o tempo estava um pouco contra mim. Mas um conceito de estatística eu conseguiria pegar. Eu consegui entender da onde que vem a boa parte das decisões. O machine learning tem muito disso, né? Da onde que vem aquele número? Ou seja, você joga numa máquina de moer dado e sai um dado, um número no final. É 95%. Não, pelo amor de Deus, me explica mais ou menos. Eu não quero ser o cara que vai criar um novo modelo de machine learning, mas eu quero entender isso, qual que é o conceito por trás disso. E aí, a partir disso, demonstrar, né, ter portfólio para disputar essas vagas. Então, para alguns de vocês isso não é uma realidade, eu que venho de áreas humanas, boa parte das vagas ela pede ou formação em TI ou em exatas. Eu não tenho nenhuma nem outra. O que eu fazia? Eu tinha um portfólio, falei, olha, daqui eu fiz uma análise, ela está publicada nesse site, eu tenho também um algoritmo que consegue identificar coisas bem simples. Hoje eu olho para elas, eu não tenho orgulho absurdo, não, mas eu consegui desenvolver alguma coisa baseada em conceito e coloquei na mão dos recrutadores. Isso foi me passando algumas barreiras, né? Porque tem a primeira de currículo, depois tem uma segunda, existe uma entrevista em RH que é só para ver se você existe mesmo, né? Então, o cara te liga e fala, qual que é o seu nome, qual que é a sua idade e onde você mora?
não, obrigado, vou te passar para o próximo. Fui passando por essas barreiras. E aí, uma bela hora, eu consegui conversar ali com o cara que era o responsável pela área e que já era para mim uma vitória, né? Falei, cara, eu tô conversando com esse cara. E eu e ele ali tá trocando uma ideia. Não tô sendo o Juninho da história, digamos assim. E pronto. E aí foi onde a coisa aconteceu. Mas um pouco porque eu foquei muito em conceito mesmo. E segundo, porque eu nunca. Não sei como é que é isso, mas tem uma coisa que eu acho que vem de. Não sei do que. Mas a gente é muito certificador também, né? Então todo mundo gosta muito de ter certificado, enfim. E eu entendi que, pô, não tendo TI, não tendo exatas, eu não ia conseguir só com certificado. Eu ia ter que colocar aquilo em prática e mandar para alguém, sabe? Ruim. Ó, melhora isso. Não, tá ótimo, melhora. Mas colocar muita coisa em prática, criar muito portfólio era o que ia me diferenciar. E eu acho que foi mesmo. Porque para essa vaga especificamente, eu lembro que eu tinha um dashboard sobre informações bom, gerais, digamos assim. Então, ele era só organizado, a forma como eu organizei os dados ali estava interessante. Tinha um modelo que eu criei com o Lucas no curso, que foi de previsão. Como é que era? A gente criou uma curva e a gente conseguia prever o número de óbitos pelo coronavírus. Então, a gente criou isso lá em junho, era aquele boom no assunto, e o modelo, com o tempo, ele foi aprendendo cada vez mais, ele estava numa precisão de, às vezes, cravava o número, era impressionante. Então, foi um ponto bem interessante. E um outro que eu tinha criado na minha outra empresa. Eu tinha um problema gigante na outra empresa, que eu saí para ser de dados, e eu não conseguia resolver isso, também levei para o Lucas e falei, cara, como é que a gente consegue, baseado nisso aqui, ter uma resposta? E a gente conseguiu desenvolver um modelo bem interessante, então fui gerando portfólio, e é isso, não sei, né? Um ponto curioso nesses portfólios é que a gente às vezes faz umas coisas que não são tão certas, né? Digamos assim. Eu lembro que eu participei logo que eu aprendi o que era machine learning. Então, ou seja, eu fiz meu primeiro Fit Transform da vida, eu decidi que eu ia participar de uma competição de dados na educação. E assim, não era para mim aquela competição. Eu lembro que eu tinha que descobrir pelos dados do IDEB quais eram as características das escolas que tinham melhor nota aqui no estado de São Paulo. E aí eu cheguei à conclusão que tinha algumas características lá, tempo do coordenador, do diretor, mas aí eu coloquei no meu relatório final também que ter ou não ter um almoxarife garantia que a escola ela era boa ou melhor ou pior. O 0 ou 1 ali de um almoxarife respondia alguma porcentagem. Esse foi um ponto assim que hoje, trabalhando, eu vejo isso cotidianamente. Você fala, cara, esse é o almoxarife do dia. Porque eu sempre recebo uma informação que vai me levar ao erro. Assim, fala, cara, 9%. Aí você coça a cabeça, olha. Quando eu entrei e eu botei aquilo ali, eu lembro que foi para gerar portfólio, mas eu não tive esse cuidado, né, de pensar sobre aquilo. Mas pô, ter ou não ter um almoxarife, ele não responde se a escola ela é ou não é melhor em ensinar. Ela responde outras coisas, sobre organização, sobre estrutura, mas eu não coloquei nada disso, né? Então, esse é um outro ponto também que cotidianamente é importante ver, ou seja, a área técnica ela é super importante, gerar portfólio ele é super importante, mas pensar criticamente sobre isso ele é mais importante ainda, porque muitas vezes você vai ter umas respostas que são dadas, tá ali, ponto final. Então, esse é o pior tipo de cliente. Um desses portfólios era assim, né? Era uma calculadora de quanto tempo o cliente ia ficar na casa, baseado em capital social que eu tinha no CNPJ, data de fundação, o tipo de negócio que ele era e quanto que ele ia entrar pagando, ou seja,
Me fugiu o nome agora, mas a implantação, quanto você pagava na implantação. Então, se ele tivesse disposto a pagar mais, ele poderia durar mais tempo, enfim. Era uma calculadora dessa. E aí eu lembro que eu tinha um tipo de cliente que a calculadora ele sempre apontava que ele não ia durar 6 meses. E olhando para a base de dados, esse tipo de cliente ele representava o top 3, assim, os 3 primeiros eram modelos de negócio parecidos com o dele. A grande maioria, tudo bem, não representava, mas eu tinha ali uns outliers que eram top 3. Então, olhar criticamente para isso também é super importante. Eu acho que é aí que você consegue esse destaque, esse justificar, eu não sei, mostrar para o recrutador, para o mercado, para quem quer que seja, que esse pensamento de negócio você já tem. Então, não aceitar tanto as respostas que são cuspidas aí por algoritmos, cálculos e por aí vai. Seria uma inteligência analítica, mais ou menos assim, né? Exato. É porque quando eu falo que é só inteligência analítica, entra naquele lado do negócio, né? Que não está em lugar nenhum, mas é exatamente isso. Esse é até um outro ponto que eu acho que vocês estão em muito boas mãos. O Lucas, ele pede constantemente relatórios, vencendo no domingo, 4 horas da tarde. Não, relatório, PPT. Se não pediu ainda, vai chegar a hora de vocês. Viu? Já pediu primeiro. Já pediu primeiro? Não, é isso aí. E assim, é difícil, a gente quebra a cabeça, mas é excelente, porque é um portfólio que você pode mandar para quem você quiser, no final das contas, sabe? Hoje, o mundo está cada vez mais horizontal, então essas conversas elas acontecem até quando você não é chamado para uma entrevista. Você simplesmente manda, fala, olha, tudo bem, eu fiz um relatório que eu acho que pode ser interessante para a vaga que vocês têm aberto. Me diz aí o que você acha. Isso é bem comum e é possível fazer. Acho que agora está dando para colocar até no LinkedIn, se não me engano. Tá. Eu tinha isso no... Sim, é possível colocar no LinkedIn, sim. Depois que eu corrigi o de vocês, eu tenho um negocinho preparado. Já tem uma estrutura aqui, eu vou passar para vocês colocarem lá. Acho que vai ficar bom. Legal. Como é que era o nome? Vou fazer... Bom, pode falar. A gente estava falando sobre a questão das vagas, e tem um outro detalhe também que a gente tem que se atentar, que quando a pessoa está procurando alguém para vaga, ele sempre procura a pessoa com skill lá em cima, né? Ainda tem esse detalhe. Às vezes você vê uma vaga cheio de critérios, cheio de ferramenta que, se você, de repente, você tem um conhecimento que vai resolver o problema do cara. Você não tem que ler tudo, mas se você subir o conhecimento, de repente, um portfóliozinho que ajude. Sim. Então, às vezes, tem que arriscar, não tem jeito, né, cara? Se você não tivesse arriscado, né? Você é um exemplo. E mais, né? Eu concordo com o que você falou. Eu acho que isso acontece, principalmente, às vezes, em momentos de crise, né? Ou seja, você vê as empresas reduzindo gastos, ela fala, eu não vou contratar um cara, deixar ele aprendendo o que ele tem que fazer, eu quero um cara pronto, que já sabe mais até do que ele vai entregar. Então isso acontece sim, mas cara, a realidade ela é metade da descrição da vaga, viu? Sempre. Porque não dá, você entendeu? Não é todo dia que você tem uma bucha do tamanho do mundo para resolver. Na grande maioria do tempo, 70% do seu trabalho ele é rotineiro, digamos assim. Não é exatamente rotineiro, mas são rotinas conhecidas, caminhos que você já sabe por onde seguir. Então, 50% do que está ali é questão de... É o outlier do dia a dia, né? É o que você não faz, assim. Então, é um outro ponto também para se atentar. Mas tem, viu? Nossa Senhora, o que tem hoje de gente querendo Apache, Hadoop, são coisas assim, top 5%. Não, a curva de adoção no mercado brasileiro ela é baixa ainda. A gente tem poucas empresas que têm um volume de dados tão grande que ele precisa usar processamento paralelo, né? E isso é falado aos 4 ventos, parece que é a coisa mais comum do mundo. Não, ainda é um mercado pequeno. Então, acho que existe também uma ansiedade aí da própria empresa.
para isso. Outro ponto, interessante pra caramba que me colocaram aqui era uma dica para começar. Conceito, né? Eu acho que isso é uma boa. Não, o que me assustou quando eu entrei? Gente, o volume de clientes internos que você tem. Esse negócio de que dados é o novo petróleo tá para todo mundo, assim. Então, todas as áreas da empresa elas vão precisar de informação de dados. É um volume assustador, assim, o número de pessoas que demandam dados dentro da empresa. Isso é um ponto que é interessante, às vezes também se preparar minimamente. Não dá para se preparar, mas ter um pouco de noção que vem gente do financeiro, e aí é papo de EBITDA e previsão de lucros, dividendos, e aí vem o pessoal do marketing, e aí eu tenho que falar de churn, bounce do e-mail, e aí vem o pessoal de vendas, e é outro conceito. Então, esse mundaréu de conceitos é um ponto que me assustou muito no começo. Assim, eu tinha 3 reuniões no dia sobre 3 assuntos que eu não conhecia. E foi um desafio. Então, quem tiver nesse momento de transição também falando sobre isso, acho que é um belo ponto olhar para isso já com carinho. É outro ponto que eu vou vender o peixe do Lucas, porque é um cara que transitou por isso por muito tempo, trabalhando em uma financeira. Então, eu acho que nas aulas, no momento que a gente estava mais intensivo, eu aproveitei pouco isso. Se vocês puderem, extraiam mais disso, porque é um cara que ele entende bastante de assuntos que são de dados, mas não são especificamente dados, né? São formas de apresentar dados, formas como os clientes internos leem aqueles dados. Isso é importantíssimo. Bem legal saber isso, essa informação que você está falando. Nossa, isso é... Porque, assim... Porque tá todo mundo focado em aprender Python, aprender isso. O pessoal esquece do know-how, né? Mais ou menos, é know-how. Exato. É aquele... No diagrama de Venn, é aquela bolinha que fala de negócios, especificamente. E hoje é difícil até. Eu tenho uma piada que eu contei para o Lucas assim que eu entrei. Falei, cara, eu imaginava que dados era mais preto no branco. Você entendeu? Então você recebia lá uma demanda, o cara falava, olha, Kaggle da vida, sabe aqueles desafios que acontecem? Falar, descobre aqui para mim quantas... Para quem não conhece, o Kaggle, o Lucas usa muitas bases, mas ele é um site de desafios de dados. Então o cara coloca lá uma base, fala, olha, descobre aqui para mim quantos desses clientes vão, vou dar o mesmo exemplo, mas vão cancelar nos próximos 6 meses. Ou quais desses clientes aqui têm mais chance de serem inadimplentes. Ou, enfim, calcula para mim a previsão de tarifa que vai acontecer no próximo mês, baseado no histórico. Tem diversos desafios. E ali as coisas são bem preto no branco, você entendeu? Então, olha, eu tenho esses clientes, essas informações, e o que eu quero saber é isso. Ponto final. No dia a dia, gente, a confusão de conceito que é absurda, porque numa frase como essa você tem 200 perguntas. Você fala, não, pera, o que é um cliente? O que é tarifa? O que é mês? Eu já tive esse problema, por exemplo, de tempo, que eu tinha que bater a base era até... Alguém falou que era da Interplayers, era de uma PBM também, né? E eu tinha que bater as informações da base, e para eles o mês acabava no último dia útil. E eu estava calculando a mais, o número não chegava nunca no mesmo patamar. E foi uma surra, assim, porque não estava falando da mesma coisa, não era banana com banana. O conceito era completamente outro. Então, esse é um outro ponto também, que é chato, mas acontece todo santo dia, porque vem 1000 pessoas de áreas diferentes e cada uma tem um conceito diferente na cabeça dela. Então, é um ponto, assim, não dá para estudar, mas se vocês puderem ter atenção, é documentação. Né? Fala, olha, tudo bem, você está falando de dinheiro, é quanto isso para você? Muito dinheiro? É quanto? Bateu a meta? Que meta?
Esse é um ponto bem complicado. Para você atender todos esses clientes internos, eles abrem chamada? Como é que chega para você e fala assim, eu quero essa análise? Como é que você... Tem um gerente de projetos, e aí ele cria um backlog, né, uma pilha de chamados, e ele vai refinando aquilo para a gente. Então, fala, olha, tudo bem, a gente tem aqui, por exemplo, que construir uma análise para hoje, internamente, né? Então, as áreas, elas demandam de dados, tem lá acesso a todas as bases, e fala, não, tudo bem, eu quero saber, por exemplo, se o próximo mês ele tende a ser melhor ou pior do que o último, se a gente tem que ter atenção com algum tipo de cliente, por aí vai. Muito relacionado ao negócio. E aí eu acho que isso enviesa até um pouco a minha fala, mas é a realidade que eu vivo por lá. E eles vão gerando demandas de dados, e isso vai sendo refinado para o meu backlog. Então, eu entro, analiso ali o que precisa ser feito, qual a prioridade, e vou fazendo entregas, revisando, né? Quanto mais conceito envolve, mais revisão tem que ter. Tem muita reunião de conceito. Isso é um ponto que eu não esperava também. Eu achei que eu ia ficar sentado na frente do computador, batendo ali, uma outra informação. Não, tem muita reunião de conceito. Muito. Do tipo... impressionante. Porque muitas vezes, aquelas escolhas que a gente toma numa análise de dados, e eu acho que isso vocês já passaram com o Lucas, mas, ou seja, o dado é missing, ele não tem informação. O que eu vou fazer? Eu vou botar zero, não vou usar, eu vou colocar média. É uma escolha que você faz para o dado. Isso, cotidianamente, isso tem que ser documentado e todo mundo tem que estar de acordo com aquilo. Então, essas reuniões de conceito, elas são constantes. Tem uma história boa de um amigo meu, essa não é comigo, mas ele trabalha numa financeira e ele tinha que encontrar ali um padrão de aprovação de crédito. E aí, por um motivo, acho que até de curiosidade, ele criou um score pelo sobrenome da pessoa. Então ele via se o sobrenome era de origem portuguesa, sobrenome era de origem judia, quanto que isso contribuía para o score. E era uma contribuição interessantíssima. Assim. Então, ele conseguia responder, junto com outras informações, obviamente, mas volume de pedido, enfim, mas pelo sobrenome, ele conseguia dar uma resposta muito interessante sobre a previsibilidade. Só que, na reunião de conceito deles, isso foi rechaçado de cara. Falei, cara, como é que eu faço uma coisa dessa? Se isso vaza em qualquer momento do nosso algoritmo, a gente está no sal, a gente está vetando pessoas pelo sobrenome. Você imagina os problemas, né, que isso vai ter, todas as implicações morais em cima disso. Então, essas reuniões de conceito, elas definem muito disso. E às vezes a gente sai demais da área técnica, exata, preto no branco, por assim dizer, para cair em discussões que vão muito além. Pessoal, só complementando a fala do Felipe aqui, eu coloquei, teve uma aula que eu fiz lá atrás com a Ana, que foi uma das poucas vezes até que eu utilizei o PowerPoint, onde que ela tá, a Ana que está aqui com a gente, que é a Ana, a gaúcha, como ela mesmo ela mesmo falou, que era para acalmá-la com relação a tudo isso, dessa ansiedade, que tem muita coisa mesmo, tem muita matéria e tudo mais. E aí, lá, uma das coisas que eu falei foi exatamente pautado nessa questão do conhecimento do negócio, tá? O Felipe, eu acho que o Felipe não sabe dessa aula, tá certo? Eu não tinha conversado com o Felipe antes, eu conversei uma vez a semana passada, quando ele passou o questionário para vocês, e hoje, tá? Mas eu fiquei até contente aqui que ele tá falando sobre isso, que é uma coisa que é onde eu vejo o pessoal cair bastante de cara mesmo, é a questão de conhecer o negócio, tá? Vale muito mais a pena do que conhecer 1 milhão de matemáticas e ser pós-doutorado em qualquer tipo de área muito técnica, tá certo? Isso é uma coisa fundamental, conhecer o negócio. Outro ponto, que é com relação às vagas de emprego, a dificuldade de conseguir, é aquilo que eu falo para vocês 5 direto. Gente, tem a vaga? Se inscreva. Vai fazer a entrevista.
monta o portfólio. É exatamente isso daí que o Felipe fez, gente. Funciona muito bem. Porque o que acontece hoje é o seguinte, a grande área, vamos chamar assim, de ciência de dados, a gente está em 2020, vamos colocar aí 4 anos, vamos voltar no tempo uns 4 anos, o pessoal começou com uma palavrinha chamada Big Data, lá atrás. Começou Big Data, Big Data, Big Data, e depois que foi a coisa... Então, assim, hoje tem... O que acontece? As próprias empresas e quem estão dentro delas, são poucas as pessoas que conseguem ter uma estrutura muito bem montada, seja na cabeça, ou num documento, ou dentro de uma área mais difícil ainda, o que essa grande área ciência de dados tem, precisa, e o que cada pessoa faz ali dentro, como se fosse uma indústria mesmo, tá certo? Então, assim, é que o Felipe falou, as pessoas, e assim, a minha esposa, só para vocês terem uma ideia com o quanto que eu vejo isso, a minha esposa, ela é headhunter, e ela trabalha, muitas vezes ela cai algumas vagas aqui para mim, eu até passo para vocês. Gente, as pessoas pedem tanta coisa que fica até desconexo. Se você começar a procurar em vários sites de vagas aí, ó, quando você coloca nisso daí, quem entende um pouco mais, você percebe a desconexão que há na vaga. Porque geralmente acaba sendo assim, eles colocam um monte de sopa de letrinhas, porque as pessoas ouviram aquelas palavras, né, uma sopa de palavras, mas ela não tem muita noção do que acontece mesmo. Então, assim, e muitas vezes nem o gestor da própria área, que ele foi um cara que caiu ali sem querer, porque é uma área nova, não tinha ninguém ainda, ele está montando, é um cara de uma outra área, entendeu? Então, assim, se inscrevam. Apareceu a área, vai fazer as entrevistas, vai sentir como que é, monta portfólio, envia. As atividades que a gente faz aqui, vocês vão ver, vai tudo para gerar portfólio mesmo, essa é a ideia, tá? 2 detalhes, tem 2 pessoas aqui que são do grupo do Telegram, foi por lá eu também coloquei, que é o Davi e o Luiz. Davi e Luiz, meu nome é Lucas, tá? Eu sou daqui da Labore, e esses daqui que você está vendo aí na minha tela são todos alunos daqui. Se você tiver alguma pergunta, alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Para perguntar a eles. Quem está falando conosco é o Felipe, que ele migrou totalmente de uma outra área e hoje ele é analista de dados. E foi o meu primeiro mentorado aqui, quando tudo começou. E ele está trocando a ideia aqui com o pessoal. Se vocês quiserem saber alguma coisa, perguntar alguma coisa aqui também para o pessoal que está aí, que trabalha, tem gente de todas as áreas, se vocês quiserem se apresentar, fiquem à vontade também. E alguém tem mais perguntas para o Felipe? Pode falar, Davi. Vi que você abriu o microfone. Boa noite, pessoal. Primeiramente, desculpa aí, entrei com o microfone ligado, acabou que meu filho falou um pouquinho aí. Imagina, que é isso. Não, isso que está falando, eu sou da área de negócio, tá? Eu sou coordenador de uma área de consultoria financeira para franquias, né? Trabalho na franqueadora Tá caindo, seus... Tá. Eu pensei que era a minha conexão aqui. Não, a gente também. Acho que foi o seu som que caiu, Davi. Vou entrar nessa área de dados aí. O seu som não chega, Davi, pelo menos aqui não para mim, não sei se o resto do pessoal. Não, Pra mim também não. aqui também tá bem ruim. É, isso aí. Dá umas picotadas. O Luiz... O importante é conhecer a área de negócio, esse perfil, né, de se interessar pela área de negócio. E aí, sim, quando surge alguma demanda para eles vão buscar ainda aprender a área de negócio, né, as métricas, as medidas, para depois começar a desenvolver, né? Então, realmente, isso é muito importante para quem é só da área de TI, da área de ciência de dados, né? Buscar conhecer, aprender a área de negócio. E aí você vai realmente, como foi falado, desenvolver facilmente, porque você já sabe o conceito da área da ciência de dados, então, sabendo a área de negócio, você vai desenvolver facilmente. Rapaz, eu ouvi pouco que você falou, cortou bastante pra gente aqui. Mas eu concordei com a última frase. Acho que tem uma frase motivacional de LinkedIn que diz que
competências te contratam, mas é como assim, hard skill te coloca no emprego, soft skill te demite. Dentro da área de dados, isso é muito fato, assim, e aí eu coloco essa diferenciação com a área, ou seja, com o conhecimento que você tem sobre o negócio que você atua. Não precisa conhecer também todos os negócios, mas especialmente o negócio que você atua, acho que isso é importantíssimo. Muito provavelmente você vai entrar tendo todo o conhecimento técnico, mas o que vai te manter ali dentro é esse traquejo da área de negócio. Não acho quem é da área de TI distante disso, pelo contrário, eu acho inclusive mais próximo, mas é um ponto de atenção, que eu acho que é pouco falado, né? Se você vê tanto vídeo, live, curso, não sei na onde, livro, e pouca gente fala, né, sobre o quanto que no dia a dia você responde para a área de negócio, você gera insight de negócio, você é cobrado pelo resultado de negócio, e isso não está em lugar nenhum, né? Parece que a todo tempo você vai responder pela qualidade do seu código, pela acurácia do seu algoritmo. Isso é bem, bem longe do que é o dia a dia. Então, queria que fosse, eu queria muito, muito bom. Mas não, na grande maioria das vezes o que acontece, essa relação acontece entre os pares, né? Então, as pessoas que trabalham na área admiram muito esse tipo de relação, né? Então, um consegue ali ler o código do outro, mas como uma métrica de sucesso, ele é pouco válido. Pelo menos, de novo, não sou nenhum conhecedor do mundo de dados, mas pelo menos na realidade que eu tenho visto isso de uma forma bem forte. Posso fazer uma pergunta? Felipe, você, depois dessa mudança que você mudou de história para... Você faria tudo de novo? Você está gostando muito? Certeza. Com certeza. Olha, não é um passeio no parque, mas... Tenho certeza que não. Mas desafiador, né? É desafiador. Mas é muito bom você resolver o desafio. Assim, eu não sei os outros lugares em que vocês viviam ou que vocês trabalham, como é que é essa relação. Eu tinha um trabalho em que eu detestava resolver problema. Não era o meu negócio, entendeu? Então, muitas vezes, quando caía um pepino na minha mão, eu falava, nossa, chega, não aguento mais. E rezava, fechar o olho e aquele negócio desaparecer. Em dados, isso acontece também. Não é Alice no País das Maravilhas. Mas é muito bom resolver os problemas, porque você acaba extrapolando, fazendo algumas coisas de lógica, de raciocínio que você não imaginava. Cotidianamente você está aprendendo, estudando, então nunca veio um problema igualzinho o outro. Você fala, olha, tá aqui, você lembra aquilo que você fez? Faz de novo. Não tem. Você sempre vai ter que entender uma coisa nova, e isso é bom, você se sente caminhando para frente. Então eu faria assim de novo. Estou fazendo ainda, né? Só porque eu me tornei... Fiz essa migração, não quer dizer que acabou, né? Eu acho que ainda tem muita coisa. Não, com certeza, mas eu falo assim, que às vezes tem alguém que fala assim, eu mudei, mas nossa, me arrependi, eu voltaria atrás, entendeu? Nesse sentido. É bom saber, é bom saber isso, né? Que tá gostando e tudo mais. Super desafiador, cheio de problema, é uma área que não é madura, ou seja, ela tem muita coisa ainda que não tá aí, né? Nossos gurus, digamos assim, as pessoas que hoje são influencers da área, é gente que tem 5 anos de carreira, no máximo. Então, você não tem, assim, um norte. Muito do que está sendo feito hoje, construído hoje, vai ser o norte daqui a pouco. Mas é bem interessante, viu? E você vê o resultado, né? Não sei também se todo mundo aqui tem isso, mas é interessantíssimo você ter feito algo, uma análise, um desenvolvimento, qualquer coisa que seja, e algum tempo depois você fala, caramba, aquele negócio gerou isso. É fantástico, assim, mesmo. Só para complementar um pouquinho essa questão de tu fazer algo e isso te trazer, né, resultados depois.
Eu trabalho com uma parte de estudos onde eu faço uma projeção de custos e uma projeção de falhas para os equipamentos, e com base nessa projeção a gente decide se vai ficar com o equipamento ou se vai continuar fazendo manutenção nele. Cara, esses dias veio o vice-presidente de operações, sabe, e o diretor de operações tipo assim, me dá um agradecimento, sabe, pô, economizamos tanto, isso aqui vai contribuir para o negócio, pô, é um reconhecimento, é um baita reconhecimento, sabe, do teu trabalho, e tu tem muitas vezes que explicar para essas pessoas, né, eu falo acho que eu falei numa outra conversa que tu é meio professor também, né, professora também, porque os caras querem saber como é que tu fez, qual que é a tua lógica, qual que é a tua ideia, como que tu chegou nesse número aí, daqui 7 anos, né, que nem eu faço, né, tu tá me dizendo que daqui 7 anos tu vai gastar isso aqui, sim, com base nessa distribuição estatística, com base nisso. Então, é muito gratificante, né, fazer a diferença para o negócio, né, tu contribuir para a empresa e o pessoal reconhecer, né. Apesar da minha empresa ser, é recente isso, sabe, uns 2 anos que eu estou trabalhando e mostrando esses estudos aí, não tão sofisticados, talvez, quanto os do Felipe, mas já é algum estudo, já tem alguma base aí estatística neles, eu tô, assim, colhendo frutos, apesar de não ter tanta ferramenta, de estar querendo migrar para algumas coisas para facilitar ainda mais a tomada de decisão, mas é bacana colher esses frutos aí, ter esse reconhecimento, né, de ser diferente, de fazer diferente, né. Eu acho que é bacana a gente ver o quanto a gente usou da nossa capacidade, né, para chegar no resultado, né. Isso que é muito legal. Verdade. Ô, Ana, um dia você vai ter que fazer uma conversa dessa mostrando como é que está sendo isso, porque eu tenho a impressão que tem muita coisa interessante. Você diminui isso, fala, não é tão complexo, tal. Não sei não, viu? Acho que um dia você vai ter que mostrar pra gente como é que é esse não complexo seu. Porque... então, ela fica diminuindo. Ô, Ana, fala quantas máquinas você tem na planta Fabril? Ai, meu Deus. Hoje, que eu chamo de principais, tá? São 400 equipamentos, e são equipamentos grandes como injetora, torno, CNC, ESA, deixa eu ver o que mais, forno de tratamento térmico. Então, tem umas coisas bem grandes lá. Uma hora, com certeza, eu posso me organizar aí. Só que assim, né, Felipe, hoje... 7 anos, não é complexo, gente. Fechei um trimestre esses dias aí. Não, mas assim... É muita humildade. Não, gente, mas uma das coisas que eu falo pro professor aqui é que hoje eu tenho um software da área de confiabilidade para manutenção. Então, eu só tentei utilizar esse software de outras formas. O pessoal utilizava só para, por exemplo, para ver o tempo de falha entre os equipamentos. Eu peguei e pensei, por que eu não posso usar isso para custo, para tempo de reparo, para projetar as falhas para frente, para projetar o custo para frente? Então, eu só eram as ferramentas que eu tinha. Quando tu não tem ferramenta, tu se torna criativo. Que, cara, olha, fazer tudo isso no Excel, imagina, fazer cálculo de 400 equipamentos, né? Eu falo dos 400 principais, mas a gente tem em torno lá de 5.000 equipamentos lá, tem equipamentos menores, subequipamentos. Então, o professor tá vendo ali o que eu sofro, sou uma sobrevivente, vou dizer. Sou persistente aí. Mas, claro, um dia eu vejo com o professor, aí eu monto alguma coisa e mostro para vocês, mas, gente, conhecimento, como eu tenho 15 anos aí de manutenção, fui técnica, fui planejadora, fui engenheira de melhoria, agora estou nessa parte mais
especialista, assim, uma área mais focada, então conhecer o negócio, né, bem como vocês comentaram, né, ver se aquele dado faz sentido ou não, né, então eu só peguei esse conhecimento com algumas ferramentas que eu fui aprendendo, tendo um software que já calculava estatística ali para mim e tentar aproveitar o que eu podia, né, foi a necessidade. Pô, é sensacional. Sensacional, hein, Lucas? Imagina você lá na... Cara, é muito bacana, gente. A Ana faz coisa pra caramba. Eu tive contato com as bases dela recentemente, que a gente está construindo um fluxo dentro de SQL para tirar um pouco do Excel, porque estava sofrível demais, digamos assim, para ela. Quando ela começou a me contar o que ela estava passando lá, eu falei, meu, me dá as bases aqui que a gente tenta montar lógica. Mas aí, de novo, a fala dela é bacana de novo. Gente, conheça o seu negócio. Muito bem. É o que vai ser, assim, o ponto de virada para vocês. Entendeu? Por isso que eu fico insistindo nessas atividades desgramentas que eu fico fazendo para vocês aqui, e vai ter mais. Relaxa que vai ter mais. Porque são elas, cara, analisando e fazendo, entendendo o negócio. Entendendo o negócio ali, conseguindo falar bem com seus clientes é o que vai fazer a diferença para vocês. Se vocês não conseguem observar isso, digamos assim, né? Observar tudo isso que vocês estão passando, cara, é simplesmente impossível vocês darem os próximos passos mesmo. Conseguirem dar continuidade pro negócio de vocês e ter valor mesmo, dar valor. Esse que vai ser digamos assim, a grande transformação que vocês vão conseguir fazer com os dados, digamos assim, com esses dados todos. E por que eu falo isso? Porque assim, ó, quando vocês montaram a última apresentação ainda, tinha um detalhe importante que era assim, que eu falei para vocês, olha, veja muito bem, depois que vocês fizeram, para quem que você quer, quem é a pessoa que você vai transmitir essa informação, ou seja, com quem que você vai falar. Porque foi exatamente o que o Felipe falou. Ele falou assim, cara, para o negócio ali, para a empresa em si, tanto faz para ela se está com 40% de acurácia ou está com 98% de acurácia. Se aumentou em 6, 5, 10% a receita e melhorou isso no EBITDA do negócio ou no lucro líquido final, tanto faz. Você conseguiu relacionar essas duas coisas, meu, maravilhoso. É lindo. É maravilhoso. Da mesma forma que o contrário também é perigoso. Pode levar muita pancada. Ou seja, você montar algo e dar ruim. E aí você levar pancada. Isso acontece. E também quando você tem muitos dados, tá certo? Que não te levam a lugar nenhum. E isso é comum pra caramba. Tá? Pra caramba. Ó, pra você ter uma ideia, Felipe, eu trabalhei com eles nessa primeira parte aqui, aquela base de RH, né? A mesma base que eu trabalhei contigo lá no começo. Que a gente tem, sei lá, 15, 16 variáveis e acaba usando 3, 4, alguma coisa assim. Que a ideia delas é exatamente mostrar isso. Falar, cara, tem um monte de informação aqui que não vai te servir para nada. É aquilo lá que você comentou no começo. As pessoas pedem informação para você. O que você vai fazer com isso? Para que serve? Para nada, mas eu quero saber. E é muito comum. Tô pagando. Exatamente. E é comum. É comum. Muito comum. Tá? Então, assim, dos pontos principais dessa conversa aqui que achei maravilhosa que a gente teve, que a gente está tendo, é assim, gente, para as vagas, não se impressionem com o que pedem. Vai lá, se inscrevam, monta os seus portfólios, seu currículo, se inscreve e vai conversar com aquele que quer ou mudar de área, ou entrar no emprego novo, ou tanto faz. Vai lá e coloca-se a cara, tá certo? Para fazer. Segunda coisa, conforme você entrar no negócio, vai entender muito bem deles. E a vantagem de vocês trabalharem com os dados, isso é uma vantagem que são algumas vantagens que quem trabalha com análise de dados tem. A primeira é um poder incrível sobre o negócio, porque você pode literalmente ou avançar demais, dar muito resultado, ou quebrar a empresa. Então, assim, você tem um poder muito grande nas mãos, isso é muito sério.
A segunda coisa, você tem um poder de conhecer o negócio muito bem. Porque você tem todos os dados que acontecem ali. Você consegue ver, você consegue até quebrar paradigmas dentro da empresa. Porque tem muita gente que fica, muitos departamentos que ficam com alguns números petrificados na cabeça, que quando você começa a analisar os dados um pouquinho mais a fundo, você percebe que alguém há 3 anos passados mostrou um número e petrificou e não é nada daquilo. Entendeu? Então, assim, é um poder de conhecer o negócio muito bem. E esse poder de conhecer o negócio que você vem pelos seus dados, e aí que entra no detalhe de como transmitir isso para as pessoas. Que foi o que a Ana comentou que aconteceu com ela. Vieram o VP e o diretor de operações para conversar com ela e falou assim, muito bom o que você fez, deu muito resultado, explica pra gente. Se ela fosse explicar com muita técnica para as pessoas, que para eles ali, eles não iam entender nada. Agora, quando ela já vai conversar com a galera técnica que vai arrumar a máquina que ela tem que mexer lá embaixo, aí ela tem que usar bastante técnica. Olha, ela é como se você vivesse entre vários mundos. Você vai ter que flutuar entre todos esses mundos. Puta, como fazer isso? Gente, é fazendo. É literalmente. Tá? Eu sempre costumo brincar que isso daqui é como ser cirurgião. Não tem cirurgião teórico. Ou o cara vai aprender fazendo cirurgia e cortando pessoas e mexendo com as máquinas e vendo e ficando sem dormir e indo para pronto-socorro e mexendo com gente. Ou então ele não vai ser cirurgião. É simples assim. Essa área de análise de dados é a mesma coisa. Tá? O conversar... É exercício, né? Exercício. Sempre. É fazendo e fazendo e fazendo. E participando de reuniões, e conversando, e indo. É assim, se você tiver muita timidez para essa área, então fica tranquilo que você vai perder essa timidez, porque você vai ter que conversar com muita gente. Muito. Indiferente de qual área de análise de dados que você for. Tanto faz. Ou é uma área central, onde que recebe muita coisa, ou é uma área departamental, onde que você trata de assuntos específicos. Cara, se for departamental, fica tranquilo. Todos os outros departamentos vão querer saber daquelas informações. Principalmente se tem volume financeiro envolvido. Tá? Então, assim, poxa, a conversa foi maravilhosa. Só isso. Tem que agradecer muito o Felipe e a você. Eu deixei o último ponto aqui, Bola. Deixei o último ponto aqui, cara. Fala aí. Me perguntaram lá naquela form. É a última coisa mesmo. O que eu faço quando eu pego uma base de dados? A primeira coisa que eu faço. E aí tivemos a conversa, falando sobre tudo. O que eu faço quando eu pego a base de dados é exatamente o que o Lucas faz com vocês. Mas é assim, eu ouço a voz dele falando quando eu estou fazendo. Dicionário. Faz o dicionário, qual que é o tipo de cada base, histograma das que são numéricas, exatamente isso. E funciona, porque se não for isso, você não conhece o que você está falando. Você simplesmente pega e joga, sei lá, num algoritmo da vida, mas não gera, você não sabe exatamente o que é aquilo. Então eu uso até hoje. E com a voz dele na cabeça. Cara, o meu chefe adorou o dicionário de variáveis lá, cara. E aí eu faço uma coisa que o Lucas me ensinou também. Qual que é o objetivo dessa dinâmica aqui? Aí eu boto lá em cima. O objetivo é, sei lá, o custo mensal por equipamento. O meu chefe adorou, cara. E é mais fácil, tu não precisa ir lá conversar com ele, explicar a tua análise, né? Ele já tem um norte. Ele já vê aquela tua dinâmica, aquele teu gráfico com outros olhos, né? Que ele já deu um objetivo, já disse o que tu tá fazendo, como que tu tá fazendo a tua análise, né? Perfeito, perfeito, é verdade mesmo. Esse é um ponto que eu não tô seguindo, viu? Mas é verdade. Eu tinha. Mas olha, na inicial é toda a base nova, impressionante. É isso, não foge disso. Pode ser do que for. Bom, professor. Senhores e senhoras, temos mais perguntas? Querem conversar mais um pouco? Vocês têm alguma coisa para falar? Luiz,
senhor tem uma imagem de uma corujinha super simpática aqui, o senhor quer falar alguma coisa? Prazer, Luiz. Meu nome é Lucas aqui. Seu fone tá desligado, tá no mute. Se tem alguma coisa para perguntar? Opa, tudo bem, pessoal? Só para dar um alô mesmo, eu entrei no convite da Ana, estou num grupo lá do IGTI, né? Estou no Multicamp. Também sou da área de humanas, até me sensibilizo aí com o Felipe, sou formado em geografia, mas atuo na área de inteligência, há um tempo, né? Inteligência de mercado, entrei via geomarketing e tal, então já trabalhava com dados antes, sem nem saber direito o que eu estava fazendo. Mas, enfim, acabei caindo numa área de inteligência e hoje em dia, né, estou fazendo uma faculdade de ciência de dados, mas para entender um pouco, enfim, porque essa área de dados se tornou uma área extremamente estratégica, né, para geração de vantagem competitiva efetivamente para as empresas. Então, numa das análises estratégicas que a gente fazia, uma das análises, né, na verdade, bastante difundidas aí pelas boas práticas da área de inteligência, é uma análise que se chama PESTAL. Você começa a entender os elementos que vão mudar o negócio em um determinado momento. Então, o P é de político, então tem o legal, o ambiental, enfim, e tem o tecnológico. E num determinado momento na empresa que eu atuava, até maio desse ano, que era uma empresa focada em manutenção, até gostei bastante do que a Ana falou, eu estou escrevendo um projeto para o PIP, né, que é um projeto da FAPESP, que está justamente focando em IoT e inteligência artificial. Tive aí 2 anos de experiência nessa área, pesquisando, enfim, sensores, tal, a gente fez algumas instalações de sensores, a gente percebeu que o pouco que a gente fez, o pouco que eu falo, foram instalados mais ou menos 300 sensores. A gente captava muita informação, desde vibração de máquina, temperatura ambiental, vibração de split, né, compressor de sistema de refrigeração e tal, e esse pouco já gerou muita informação, só que eu não tinha o embasamento ainda de dados para avançar. Então, estou fuçando justamente nessa área para aprender aí um pouco mais. Né? Pô, bem legal, hein? Caramba! Trocar figurinha aí, Luiz. Vamos dar uma conversada. Com certeza, Ana, gostei bastante do que você falou, meu, e o que eu percebi era justamente que as pessoas, elas demandam isso, né, os diretores, enfim, eles colocam a lupa ali na área de inovação, que é responsável por 2 anos na área de inovação, fazer contato com startups e tal, e o que eu vi é que tem muitas startups muito técnicas, mas na área, pelo menos que eu abordava, era muito focado na área do sensor. Então o cara sabia tudo sobre o sensor, comunicação, rede LoRa, IoT, não sei o que e tal, só quando... Porque o foco dele não é um segmento específico, não é a vertical de negócios dele, né? Entender a dinâmica ali horizontal, enfim, a operação e tal. Ele quer fazer um sensor muito bom e vender aquele sensor ou um sistema, né? Mas tem empresas muito especializadas em área de hidráulica, refrigeração, enfim. O que a gente precisava era ter uma área macro que cruzasse essas informações, energia elétrica e tal. Então, comecei nesse sentido, né? Legal, Luiz. Também está começando lá um processo de monitoramento online lá na empresa. Eu meio que estou me preparando, porque eu sei que em algum momento vai vir essa enxurrada de dados lá para mim. É a Ana ali, a Ana que mexe com dados. Joga lá para ela e vê o que ela faz. Então é bacana, vamos trocar umas figurinhas aí. O professor aqui é bem aberto, ele gosta de uns desafios aí. E a gente pode ir trocando uma figurinha e vendo o que dá para se fazer aí. Perfeito, legal. 10 horas da noite você joga uma bomba dessa, hein? Começamos às 8h30, pô. Não, mas tô começando aí. Muito bom, ô Luiz. Sensacional. Você conseguiu o link, a Ana que te passou pela... Enfim, eu não sei como que a gente vai fazer. Conversa com a Ana, conversa com a gente. Enfim, vamos tentar trocar ideia todo mundo aqui. A gente consegue construir até algumas coisas bacanas aqui das nossas conversas de hoje. Legal. Manda um oi lá, Luiz, para mim lá. E aí a gente vai se conversando. Perfeito. Já te mando, então, Ana. Muito obrigado aí pela conversa, meu. Gostei bastante. Um grupo aí bastante dinâmico. Acho que esse é o caminho. Eu sofro ainda os mesmos dramas aí que o Felipe e vocês aí que passaram sobre a questão das vagas, né? Estou procurando uma vaga aqui e tal, e fiz um bootcamp em Machine Learning, e agora estou fazendo um bootcamp de Power BI lá do IGTI. Enfim, e as pessoas realmente pedem coisas assim absurdas, né? É muito tenso. Você fala, eu nunca vou chegar a esse ponto, eu que sou da área de humanas ainda. Cara, tem O que ele é? Não sei. Eu acho que ele hoje é mais um influencer do que propriamente um professor e coisa que vale. Ele surfa nessa onda de dados, que é o Mário Filho. E o Mário Filho é um cara que ele tem uns conteúdos bem interessantes, assim.
E o cara é advogado de formação. E aí ele foi o cara que eu falei, não, se existe um cara que é influência da área e faz isso, então estamos aí. Porra, o Mário, se eu não me engano, ele tem um instituto, né, lá em Porto Alegre, acho que de ciência de dados. Acho que não é esse, não. Será que eu tô confundindo? Então, não. Esse é um carequinha, cara. Ele faz muito vídeo no YouTube e tal. Vou dar uma Alguns são bons, mas entre ele e o Lucas, eu lembro que eu fiquei com o Lucas. Então, legal, né? Então, como acho que tá muito como chama? Essa área tá em ebulição aí, acho que... Tá. Igual, acho que alguém comentou aí que acho que um dos grandes influencers aí deve ter 5 anos na área, né? No máximo. Então, exatamente. E hoje a gente tem isso, né? Menos do que gurus, a gente tem uns caras, uns influencers, aí, uns Instagramers. Isso vai amadurecer ainda, acho que a área mesmo vai amadurecer com o tempo. Pra você ter uma ideia, eu entrei na área de inteligência competitiva, né, inteligência de mercado, em 2014. Na época também tava explodindo aí e tal, todo mundo queria contratar inteligência competitiva, BI. inteligência de mercado, o BI também entrando aí como parâmetro, tá, inteligência de negócios, né, e eu surfei um pouco essa onda também, eu não era nenhum especialista, mas fiz uma pós-graduação em inteligência de mercado na FIA na época, e você acaba virando um ponto focal, né, nessa área. Sim. Então, acho que acaba sendo um catalisador ali, acho que mais nesse sentido, né? Acho que você tá conhecendo coisas e jogando as coisas aí, compartilhando mesmo. Acho que essa é a questão do aprendizado coletivo, né? Hoje em dia é muito fácil fazer isso, né? Então, eu acho que sim. É fácil para consumir, ou seja, cada vez menos você precisa ir num lugar, conhecer alguém, e é muito fácil também gerar seus próprios conteúdos. Isso é muito bom. Legal. Mas prazerzaço aí, pessoal. Prazer, gente. Show. Muito bacana a conversa. Foi muito boa, cara. Foi muito boa pra gente que tá aqui. Eu, no meu caso, iniciando, foi sensacional. Muito bom. Valeu e obrigado aí pela disposição. Gente, muito obrigado. Agradeço vocês. Pessoal, aí a gente se vê na segunda-feira. Vou colocar tudo isso aqui lá pra gente. E segunda-feira a gente vai entrar no mundo das probabilidades. Montar dicionário de dados. Isso aí. Valeu, pessoal. Vamos conversando, quiser acompanhar, eu geralmente subo as coisas, algumas aulas lá, tudo no YouTube. Que puder te ajudar, sim. Tá bom? Vamos conversar. Legal. Felipe, muito obrigado novamente pela sua disponibilidade. Obrigado você. Paciência, tá certo? E assim, é sensacional a sua, como você está desenvolvendo dentro onde você está trabalhando, dentro da sua empresa. E tenha certeza que você vai conversar muito conosco. Vamos conversar bastante. Cada vez que eu conseguir pessoas novas e as pessoas ficarem... Eu vejo que a situação... Que as pessoas ficam nesse mundo novo, vamos falar com o Felipe, que o Felipe é o cara que tá sofrendo lá esse negócio todo. Já percorreu uns bons caminhos. Tá certo? Mas no próximo papo nosso também, eu quero ouvir mais a Ana, viu? Ainda tô assustado aqui. Pô, fechei um trimestre esses dias aí, foi uma... Olha, fechou 7 anos, cara. Não é, eu tô te falando, não é tão difícil assim, ó. Não, pois é, que é pior ainda. Ela é muito tranquila. É muito humilde, é super tranquilo, né? Gente, muito obrigado, foi um prazer enorme. Tudo de bom. Obrigadão, gente. Vamos continuar lá no grupo, viu? Qualquer papo que vocês quiserem ter ainda, enfim, tamo lá. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Tchau, Obrigado, gente. Boa semana pra Boa vocês noite. aí. Boa noite.